Estamos andando aqui agora, né? Então, ouvimos falar muito aqui de Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. E agora a gente tem a satisfação de chamar o presidente do Conselho Fiscal, o senhor Aljazir Carvalho, né, para justamente nos falar do papel do Conselho Fiscal no Esporte Clube Bahia. Com a palavra, senhor Aljazir. Boa tarde a vocês. Eu tenho primeiro uma boa notícia para vocês. É que, como a gente vai falando de assuntos que são interligados, a gente tenderia a repetir algumas coisas, mas eu vou tentar passar por cima daquilo que for repetitivo e pretendo, inclusive, economizar o tempo que nos é concedido, desde que a gente consiga passar toda a informação para vocês, de forma a não ficar muito cansativo. E, se for necessário, a gente depois vê como é que a gente complementa. Eu preciso primeiro dizer para vocês o seguinte: eu sou hoje presidente do Conselho Fiscal, mas originariamente eu sou torcedor de arquibancada. E sou um torcedor que tem um bom tempo de estádio. Eu frequento o estádio há mais de 50 anos. Os cabelos brancos têm a ver com isso. E tive a oportunidade de militar na tentativa de mudar o Bahia para se tornar um clube mais democrático durante muitos anos. E hoje é um prazer, uma satisfação, uma realização de um sonho, a gente ter a oportunidade de estar conversando sobre o Bahia, discutindo sobre o Bahia, e vendo tanta gente querendo participar e contribuir para termos realmente um clube melhor. Bom, o que a gente vai começar explicando para vocês é o seguinte: toda vez que se fala de eleição no Bahia, se fala que o Bahia tem duas eleições, né? Mas na verdade o Bahia tem 3 eleições, porque já foi explicado aqui que existem as 2 eleições abertas, gerais, que elegem a diretoria executiva e o Conselho Deliberativo, e que existe uma outra eleição depois para o Conselho Fiscal. Para quem não conhece o passado do Bahia, não era assim. Era uma única eleição, chapa única, em que envolvia o presidente, o vice-presidente, o presidente do Conselho Fiscal e o presidente do Conselho Deliberativo. Era só isso que se conhecia. Então, e era isso que era eleito. Não existia nem lista de conselheiro. Então, hoje, a gente tem uma estrutura organizacional, existem atribuições no Conselho Fiscal perfeitamente definidas, existe um regimento interno que foi construído, inclusive em 2014, antes da exigência legal. E a gente vai falar um pouco também sobre as responsabilidades e penalidades dos conselheiros fiscais, que é algo que as pessoas às vezes hoje não têm a dimensão do que seja, e como é que a gente está funcionando e o tipo de trabalho que a gente tem produzido. A nossa estrutura hoje define que nós temos uma Assembleia Geral, um Conselho Deliberativo, um Conselho Fiscal e uma diretoria executiva. Os papéis estão bem definidos. O papel do Conselho Fiscal não é de ficar interferindo na administração do clube para dizer que pode contratar ou não pode contratar, que possa gastar o dinheiro desta ou daquela forma. O nosso papel é de tentar acompanhar como está a administração do clube, inclusive com os mecanismos que estão previamente definidos. Ou seja, o clube tem que ter um orçamento, esse orçamento tem que ser executado e acompanhado. Além disso, existem as prestações de contas, vamos dizer assim, as prestações de contas, que são um instrumento de se verificar não só se a parte contábil foi devidamente registrada, mas como que o dinheiro foi gasto, como a administração está funcionando. E, inclusive, analisando além daquilo que a auditoria externa verifica. Por exemplo,
Auditorias, se para efeito contábil, o nosso presidente aqui, que não fez isso, mas algumas gestões do passado fizeram coisas parecidas, de, por exemplo, ir a um restaurante e gastar R$10.000 de conta de bebida, num pequeno grupo. De repente, a nota fiscal está lá para ser colocada na contabilidade, como devidamente prestado o serviço e pago. Para efeito contábil, estaria correto. Mas para efeito moral, para efeito do interesse do clube, estaria irregular. Então, a auditoria externa não apontaria irregularidade, mas seria obrigação do Conselho Fiscal verificar se esse tipo de irregularidade teria acontecido. Então, o papel do Conselho Fiscal não fica limitado a isto. Então, a gente complementa o trabalho que é feito pela a diretoria executiva, não numa forma antagônica, mas de acompanhamento, verificação e, às vezes, de reorientação. Pulei uma aqui, voltei. Né? É muito sensível. Bom, no caso nosso, aqui, o Conselho Fiscal, ele tem as atribuições deles definidas em vários instrumentos legais. Primeiro, no próprio estatuto do clube, diz que tem que ser feito um exame mensal dos livros, documentos e balancetes. Vai mais além. A gente precisa saber o que é que está acontecendo no clube. Mas, inclusive, diga-se de passagem, isso está desde o primeiro Estatuto do Bahia e que não era feito. Ou se era feito, jamais foi documentado. Existe a obrigação nossa também de acompanhar o cumprimento da legislação. Já foi dito aqui que o Profut hoje estabelece algumas obrigações para nós. Já existem outras obrigações que são exigidas pela própria legislação contábil, e existem obrigações que estão, por exemplo, na própria regulamentação da CBF, etc. Hoje a CBF estabelece procedimentos para que possa ser feito o pagamento dos agentes esportivos. E isso o clube tem que obedecer, porque senão pode ser penalizado, e nós temos que verificar. Isto não é verificado, por exemplo, pela auditoria externa. Assim como existem procedimentos que são definidos pela própria legislação contábil, como pagamentos devem ser registrados de alguma forma, depreciação de bens, controle de patrimônio, e que o clube, inclusive, jamais fez, ou fazia de forma não perfeita. Por que a gente pode afirmar isso? Porque os relatórios que a gente tem de auditoria externa, anteriores e atuais, apontam isso. É obrigação nossa, do Conselho Fiscal, denunciar ao Conselho Deliberativo os erros administrativos que sejam cumpridos, que estejam ocorrendo no cumprimento destas obrigações pela diretoria, pela administração do clube. Então, o nosso conselho, apesar de que vocês possam ter visto em divulgação que eu vi de ontem para cá, dizer que nós somos o conselho do amém, né? Isso não é verdade. A gente tem se posicionado e apontado aquilo que a gente acha que está feito de forma correta, aquilo que a gente acha que precisa ser corrigido e precisa ser melhorado. Apenas nós temos procurado fazer isso de forma técnica, não de forma política. A gente não está para estar elogiando ou defendendo ou acusando. A gente está apontando aquilo que a gente está identificando no decorrer do nosso trabalho. É obrigação nossa também emitir pareceres e opinativos. Quando houve a intervenção do clube, não foi localizado nenhum parecer, nenhum opinativo, nenhuma ata de funcionamento do Conselho Fiscal. O que nós, inclusive, conseguimos encontrar no passado
foram 3, 4 linhas em alguns balancetes, em que seria o suposto parecer com relação à prestação de contas, dizendo que era pela aprovação, só e mais nada. Então, eu tive a oportunidade de participar do primeiro Conselho Fiscal eleito pós-intervenção, mandato de 2014 apenas, e depois participei de novo do processo eleitoral e fui reeleito no processo para o mandato seguinte. Então, tivemos a oportunidade de começar a construir uma memória do que é que está sendo feito, e estamos trabalhando numa tentativa de deixar uma referência do que seja um trabalho que a gente acha que possa ser feito de uma forma adequada para o Conselho Fiscal. Quem vier depois poderá modificar, melhorar, mas terá uma memória. Só para vocês terem ideia, aquela obrigação de conferir as prestações contábeis mensalmente, a gente não encontrou qualquer registro. E o Conselho Fiscal de 2014, que teve um mandato inferior a 1 ano, fez 14 reuniões, mais do que uma reunião por mês, e produziu o seu regimento interno. Ou seja, teve todo um volume de atividades e memória que não existia antes. Com relação aos pareceres e opinativos, além do parecer sobre o orçamento e o parecer sobre a prestação de contas, a gente teve a oportunidade ao longo desse período de se manifestar em diversas ocasiões em que, pela busca de transparência e pela tentativa de fazer a coisa da forma que se achava mais adequada, nós fomos provocados para nos pronunciarmos sobre diversos assuntos pelo Bahia, quer seja pelo Conselho Deliberativo, quer seja pela própria diretoria, como a questão da autorização do empréstimo, como outras situações que ocorreram em que a gente teve que tentar criar um modelo de como a gente se manifestar. Então não existia esse modelo e tivemos que criar. O Profut, na sua regulamentação, trouxe algumas obrigações adicionais para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal hoje é responsável por assinar junto com a diretoria executiva uma série de informações que são prestadas, que inicialmente eram num certo volume e que tendem a aumentar. Por quê? Porque a APFUT agora ela está procurando padronizar orçamento, demonstrações contábeis, para ter parâmetros de acompanhamento dos clubes. E essas informações, como é uma obrigação de que exista um conselho fiscal autônomo, independente, ele tem que respaldar aquela informação que é prestada pela diretoria executiva. Isso significa que é uma atividade e uma responsabilidade adicional para o Conselho Fiscal. Além disso, surgiu também uma necessidade. Não é a obrigação dos clubes aderir ao Profut, mas os clubes, pela necessidade de poderem alongar o pagamento das dívidas passadas, tendem a aderir ao Profut, com algumas consequências com relação a isso. Eles ficam atrelados a atender parâmetros que são definidos. Dentre eles, o principal é a questão da limitação do déficit, que existe um parâmetro estabelecido para 2017 e com a obrigação de redução até 2019. Na prática, o que é que significa isso? Embora não esteja regulamentado ainda como vai ser calculado esse déficit, mas significa que quem aderiu ao Profut, se não quiser ser penalizado ou excluído do Profut, não pode ultrapassar as despesas num percentual acima das suas receitas dentro desses parâmetros estabelecidos. Então, por exemplo, se o nosso clube achasse que tinha que sair contratando e tivessem desvios com relação à receita superiores a esse valor, a gente podia perder
a possibilidade do parcelamento do Profut, coisa que alguns clubes que não têm hoje ainda adesão ao Profut não têm esta preocupação. Tem clubes que estão gastando 30%, 40%, 50% acima da sua previsão de receitas, para depois ver como é que vão resolver isso, e sem essa preocupação. Já o Bahia não pode fazer isso. Por quê? Porque ele aderiu ao Profut. E a responsabilidade sobre isso recai para a diretoria, que tem que tomar essa decisão, e o Conselho Fiscal, que tem que estar acompanhando. E aí vem um acréscimo de responsabilização do Conselho Fiscal. Pela legislação atual, o Conselho Fiscal, também os membros do Conselho Fiscal, têm os mesmos deveres e respondem individual e coletivamente pelos danos resultantes da omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados, do mesmo jeito que os diretores escolhidos, presidente e vice. Então, embora presidente e vice estão tomando as decisões, respondam com o seu patrimônio, se praticarem atos considerados indevidos, o Conselho Fiscal, se for omisso, se fosse do amém, responderia também com seus bens. Então, aí você vai dizer, poxa, então ninguém vai querer ser do Conselho Fiscal. Não é isso. A questão é na omissão. Então, aquelas pessoas, se o Conselho estiver atuando, estiver apontando que estiver incorreto, estiver apresentando suas manifestações devidamente, está salvaguardado o Conselho Fiscal. Quem vai responder é quem praticar os atos, quem determiná-los. Mas nós somos responsabilizados hoje num grau muito maior do que já foi no passado. Que antigamente era fácil. Tinha um presidente do Conselho Deliberativo e um presidente do Conselho Fiscal. Aí numa gestão era um, na outra era o outro. Invertia. Eles invertiam entre si. E aí era assim que funcionava. Volta. Calma, pulou muito. Aqui, voltando. Eu não vou repetir a parte que fala do Código Civil, porque já foi apontada aqui por Vitor, que aqueles atos que são considerados indevidos são aqueles que já estão previstos lá no nosso Código Civil. Como é que funciona o nosso Conselho Fiscal? A diretoria é remunerada. Conselho Fiscal, obviamente não. O Conselho Fiscal não tem sede, não tem pessoal de apoio, não tem local para guardar seus documentos. Então, não tem dotação orçamentária, é voluntariado mesmo. E neste momento, com um grau de compromisso, responsabilidade e atividade muito maior do que já foi no passado. Para nós é um desafio que tem sido muito agradável, a gente está tentando dar cabo dele, porque a gente está tentando construir uma prática séria para um novo Bahia. Mas é um desafio. Embora devamos dizer que temos encontrado todo o apoio da diretoria para nos ajudar naquilo que é possível, de nos ceder algum espaço. Já tivemos reuniões em diversos locais para atender essas dificuldades. Nos períodos de maior demanda, quando temos que fazer os opinativos, os pareceres, às vezes tem reunião diária, e inclusive, muitas vezes a gente tem que utilizar do expediente de reuniões não presenciais, utilizando os recursos de internet, telefone, etc., mas para poder dar cabo do que nós estamos fazendo. E ressalte-se, todos os nossos pronunciamentos têm sido por escrito e fundamentados. Aqueles que tiveram a oportunidade de ver, podem olhar inclusive no site, que é disponibilizado lá, vão ver que a gente não apenas diz somos favoráveis ou desfavoráveis a isso ou aquilo, a gente fundamenta tudo o que a gente coloca.
Aí tem alguns exemplos de opinativos e pareceres feitos por nós, além daqueles que já falaram sobre o orçamento e a prestação de contas. O Bahia, quando teve aquela verba adicional do esporte interativo, as luvas, procedeu a um pedido de cobertura de crédito adicional que está previsto no nosso estatuto, e nós tivemos que, pela primeira vez na história do clube, emitir um opinativo sobre isso. Assim como também fizemos quando foi solicitada a autorização de empréstimo. Então, tudo isso são coisas que a gente tem produzido como resultado do nosso trabalho. Com relação ao nosso processo eleitoral, as condições de elegibilidade são as mesmas para o Conselho Deliberativo, que tem que ter 1 ano de associação, tem que ser alfabetizado, né? Precisa estar adimplente, né, com o clube, e esses são os requisitos formais. Mas as pessoas perguntam, será que para ser do Conselho Fiscal tem que ter formação ou conhecimento de administração e contabilidade? Isso não é exigido no nosso estatuto. Ajuda, mas não é obrigatório. Diversos dos membros atuais que têm contribuído bastante não têm esta formação. Precisa ter interesse, capacidade de análise, de síntese, e o resto a gente tem o apoio da auditoria externa para emitir o parecer de certas informações, mas o essencial é que a gente procure trabalhar e produzir aquilo que for necessário. A candidatura é individual, não é uma candidatura de grupo, embora os grupos tenham apoiado, mas o Conselho Fiscal tem atuado de forma que não é política, é técnica. Um exemplo é que tanto no primeiro conselho quanto no segundo, houve a participação no primeiro e persiste no segundo de 3 membros da Revolução Tricolor. Mas, no entanto, eu que não sou membro da Revolução Tricolor, sou presidente. Então, ou seja, foi uma opção do grupo para um trabalho técnico e não apenas por uma questão política. A questão do processo eleitoral é de que, da regra que existe hoje, cada membro do Conselho Deliberativo tem direito a votar em 5 nomes, né, apresentar 5 votos, e desses, os mais votados ficam sendo efetivos e os 3 seguintes são suplentes. E para finalizar, eu queria só falar do cenário que era antes do que é agora. Antes da intervenção das eleições diretas, não se encontrou memória no clube, não se tinha acesso a documentos, inclusive os pareceres da auditoria externa era pela impossibilidade de emitir opinativo, pela falta de registros contábeis ou de informação. Um exemplo, não se sabia quantas contas o Bahia tinha bancárias, nem se tinha extrato dessas contas. A primeira gestão, inclusive, levou boa parte do tempo sem conseguir responder as perguntas do Conselho Fiscal, porque não conseguia identificar as informações. Então, os pareceres apresentavam, ou não tinham opinativo, ou houve o primeiro parecer que teve algumas ressalvas. E não existia acesso à informação. Hoje o acesso é disponibilizado. Nós, inclusive, volta e meia, temos reunião no Bahia com as diversas áreas. Os documentos, os contratos que efetivamente, como foi dito aqui, são solicitados, nos são disponibilizados. E, inclusive, o acesso e a verificação de tudo aquilo que se considerou necessário até o momento. Com o cuidado de assinarmos eventualmente termos de confidencialidade, quando tivermos acesso à documentação e informações que não devam ser divulgadas. Os relatórios da auditoria que tem acontecido, que têm sido apresentados, não têm apresentado ressalvas,
E nós temos acompanhado não só esses relatórios nesse aspecto, como os outros aspectos que nós temos pontuado, nós temos indicado o que achamos positivo ou não. Então não se trata de amém, se trata de efetivamente estarmos vivendo um momento diferente de Bahia. E era isso que eu tinha a dizer para vocês. Agradeço a paciência. Obrigado.